Saudações, turma, e um grande abraço. Estão prontos para o segundo fim de semana de evento A Conve Fica em Casa? Agradecemos muito pelos elogios e feedbacks recebidos, e se algum de vocês ainda não viu o vídeo da semana passada, tá? Deixarei aqui embaixo o link do primeiro dia. Depois daqui, corram lá e confiram. Para esse domingo muito especial do Dia dos Pais, temos um pouco mais de cultura e entretenimento, excepcionalmente feito para quem está em casa e com segurança. Curiosidades não faltam. Não esqueçam de curtir, compartilhar para alcançarmos o máximo de fãs possíveis nessa iniciativa. Lembrando, assistam aqui no YouTube e interajam com a gente no Instagram e no Facebook do evento. Também deixarei os links aqui embaixo do vídeo, certo? Vamos para mais uma viagem de muita diversão. A propósito, feliz Dia dos Pais para todos vocês. Lembrando, vida longa, próspera e com segurança. Fala galera, aqui é o autor Deco de Souza, autor da obra Terrabornia, A Libertação, que é o primeiro livro da trilogia Terrabornia. Lancei esse livro em novembro do ano passado, então tem quase um aninho, é o meu primeiro filho, né? Em breve teremos mais lançamentos aí, sem nenhuma data prevista. E eu sei que muitos de vocês sempre me perguntam se essa foi a minha experiência literária, com que idade eu comecei a escrever, e esse vídeo vai ser basicamente falando todas as minhas experiências, né? Eu sei que para algumas pessoas é um pouco novidade isso, mas para outras que já me acompanham há mais tempo, me conhecem há mais tempo, não é tão novidade assim. Antes de iniciar minha carreira como autor, eu era atleta de voleibol, não profissional, mas eu joguei vôlei por 19 anos, então foi até um pouquinho confuso para muitas pessoas quando eu resolvi largar o esporte para começar a escrever o livro. Só que eu sempre gostei muito de ler, sempre tive uma curiosidade muito grande pela escrita, né? Eu lembro que quando eu tinha em média uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu já gostava muito de ler. Só que o meu tipo de leitura era mais quadrinhos, livros mais fininhos, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho de preguiça, então sempre tinha que ser livros com ilustrações. E aí, com o passar do tempo, eu fui pegando um pouquinho mais de fome de ler livros um pouco mais grossos, com narrativas diferentes, um pouco mais das narrativas dos filmes, desenhos que eu já gostava na época. E eu lembro que eu comecei a tomar uma curiosidade muito grande pelos livros da coleção Vagalume, né, que são de autores nacionais, e hoje em dia acho que a gente quase nem encontra. Não é tão comum, né, a gente ver uma coletânea tão renomada assim, igual era naquela época, e eu, assim, nem sempre conseguia jogar vôlei na educação física, aí eu não queria praticar outros esportes, corria para a biblioteca, que acabou sendo o meu refúgio, e era lá que eu fiquei amigo da bibliotecária na época e comecei a explorar um pouco mais esse lado. Só que, assim, nunca passou pela minha cabeça que eu jamais iria me tornar um escritor, né, um autor. Eu lembro também que no meu ensino, eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí eu tinha uma professora de português e literatura, que ela sempre dava produção de textos, né, já preparando a gente para o Enem. E ela sempre falava comigo que eu escrevia muito bem, só que, no final das contas, os meus textos eles não ficavam coesos. E eu lembro de uma discussão que eu tive com ela, que com certeza quando a gente se encontrar, ela vai puxar minha orelha e vai falar: eu falei porque eu tinha enxergado o potencial em você. Aí eu lembro que ela disse: você escreve muito bem, só que o seu texto não está coeso, você tem que trabalhar. E eu falei: mas eu vou ser jogador de vôlei, eu não tenho que me preocupar com escrita, eu não vou ser escritor. E aí, ironicamente ou não, olha onde eu vim parar, né? Bom, sobre a minha transição das quadras para o universo literário, ela literalmente se deu da noite para o dia. Eu lembro que eu estava procurando outras atividades, né? Eu estava vindo de um histórico de lesões, onde eu não podia treinar, não podia competir,
às vezes ia pro treino e ficava, né, só ajudando o pessoal a treinar, mas não podia porque eu tive 6 lesões num período de 7 meses, então para mim estava sendo assim uma dificuldade muito grande. E eu comecei a pintar, comecei a fazer yoga por conta própria, além das outras atividades que eu já tinha que fazer. E escrever foi uma coisa que eu comecei a fazer somente assim por distração, né? E aí eu lembro que a minha irmã mais nova, ela já escrevia, já tinha participado de uma antologia, assim também como o meu amigo Willer Jones, tinham participado da mesma antologia. E aí a nossa amiga, que hoje é a nossa agente literária, ela me propôs de eu participar dessa antologia, mesmo estando do outro lado do globo terrestre, né? E aí eu pensei, não estou fazendo nada, então vou participar. Só que acontece é que eu tenho, assim, eu comecei a escrever, ter ideias maravilhosas para poder escrever o conto, só que eu sou uma pessoa extremamente prolixa, vocês sabem, virginiano com ascendente em virgem, então quer tudo ali certinho, bonitinho, nos mínimos detalhes. E aí eu acabei estendendo demais, a minha rotina começou a complicar um pouquinho mais, eu não consegui entregar o conto a tempo, e eu pensei, eu vou engavetar e uma outra hora oportuna eu desengaveto e continuo. E aí eu comecei a ter outras ideias, o conto acabou virando um livro que por si só virou uma trilogia. Bom, uma das coisas que me motivou muito a escrever e me tornar um autor publicado foi justamente a falta de representatividade. Na maioria das obras, eu diria quase 95% das obras que a gente encontra hoje, que eu consumia também, eu não me via. Eu não me conseguia me sentir representado. Para mim tem uma diferença muito grande entre você se identificar com um personagem, com protagonistas, né, e você se sentir representado pelos mesmos. Então eu conseguia me identificar, mas não sentia que eu estava de verdade sendo representado, então eu comecei a escrever com essa finalidade, com a finalidade de representar pessoas, como eu, pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBT, e falar sobre temas que precisam ser discutidos, né, e ainda eles não estão recebendo, digamos que, uma atenção devida. Então esses foram os meus objetivos assim maiores que impulsionaram mesmo. Olha, você tem que sentar e escrever sobre isso. E aí eu pensei, eu me propus a escrever, né? Eu sempre acreditei que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, e acabei encontrando na escrita, que é onde eu consigo expressar todos os meus sentimentos, colocar uma voz, colocar pessoas para poderem falar, para poderem serem ouvidas, para poderem serem protagonistas de suas próprias histórias. E agora sobre o meu processo de criação, eu diria que cada pessoa tem o seu próprio processo de criação, né? Tem gente que gosta de sentar e escrever o dia todo, se trancar no quarto. Eu gosto de ser bem dinâmico. Quando eu tenho bloqueio, eu simplesmente ouço música, assisto séries, filmes, provavelmente da mesma temática que eu estou escrevendo, né? Então, se eu estou escrevendo um livro de fantasia, eu gosto de assistir coisas de fantasia. Eu sempre tive a mente assim muito fantasiosa, o que facilita um pouco, né? No processo criativo. Então, às vezes eu estou escrevendo uma coisa para colocar no meu livro, né, na trilogia Terraborn, e aí não tem nada a ver, mas ainda assim eu vou lá e guardo essa ideia, anoto, para poder aproveitá-la no momento mais oportuno, porque a gente sempre pode aproveitar as ideias da gente. Bom, e agora, para poder matar a curiosidade de vocês, eu resolvi dar uma palhinha, né? Eu vou ler uma parte que eu peguei aqui aleatoriamente, da página 68, que é o finalzinho do capítulo 4, quando o Aleph ele acaba de uma forma inesperada, entrar em Terrabornia, que é uma terra habitada por curupiras e outros seres, em outro mundo.
O Curupira lançou um olhar preocupado após a menção do nome e disse com grande urgência: temos que comunicar aos outros imediatamente. O que está acontecendo? Aleph perguntou. A pergunta fez com que os dois Curupiras o encarassem. Como vocês entraram em Terraborn, menino moderno? Perguntou Linden. Terra o quê? Repetiu ele estarrecido com tudo aquilo. Seu estômago revirava como se ele tivesse dado 3 voltas numa montanha russa após comer. Terraborn, repetiu o sábio. É justamente onde estamos, nesse exato momento. Como vocês entraram aqui? Linden pareceu perder a paciência. Responda. Não sei. Eu estava no parque, sentado. Apolo entrou na mata e eu fui atrás dele. Depois eu não consegui achar o caminho de volta para casa. Respondeu confuso. Fale a verdade, menino moderno. Bradou Linden, intimidando-o. Mas é verdade. Teve uma luz na floresta. O Apolo passou por ela e eu fui atrás dele. Explicou desesperado. Houve um silêncio, enquanto os dois se encaravam e trocavam olhares duvidosos. Aleph sabia que, de acordo com as lendas, os Curupiras eram dotados de várias habilidades e protegiam as florestas e animais dos invasores. E ele não queria ser considerado um. Então é isso. Esse foi um pouquinho do livro, né? Deu para vocês sentirem um gostinho aí. E quem tiver interesse é só me procurar nas redes sociais. Durante esse mês eu estou com uma promoção super bacana. O livro está sendo enviado para todo o Brasil com frete grátis, no valor de R$40, além do livro, né, que ele vai com dedicatória e autógrafo no nome da pessoa. Ele vai com bottom, marcadores de páginas, uma cartinha de agradecimento, sementes de IP que tem as árvores, né? Eu falo muito sobre meio ambiente, essa conexão que a gente tem que ter com as árvores, com os seres vivos. E aí eu dou sementes de IPs para as pessoas plantarem. E aí também vai um manualzinho de germinação, que é super legal. E aí é só vocês me enviarem, né, um inbox, seja no meu Instagram, seja no meu Twitter, seja pela minha página do Facebook. O meu arroba, meu endereço é sempre o mesmo, é autor com THD de Souza. E aí é só vocês entrarem em contato comigo que a gente vai conversando, podem mandar perguntas. Quem já conhece o meu trabalho, esteja à vontade para conversar sobre o universo de Terraborn, se vocês quiserem. Então é isso. Obrigado e aproveitem a Convefic. Fala galera da Convific, meu nome é Henrique Zimmer e eu tô aqui hoje para trazer algo bem legal para vocês. Eu sou escritor, já fui aluno do André Bianco, best-seller de terror no Brasil, e do Marcelo Spalding, criador da editora Metamorfose. Estudei bastante por muito tempo, escrita, e sou autor de 3 livros. Mas não são apenas livros qualquer, são light novels. E hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre esse conceito. Light novels são livros que apareceram no Japão. Hoje em dia é uma febre lá e está se espalhando o mundo afora. Mas eram livros onde os japoneses podiam ter uma leitura mais leve e dinâmica. Algumas pessoas sabem, lá no Japão eles têm alfabetos diferentes, e um deles é o kanji. Os kanjis são um alfabeto muito difícil, bem complicado, e que geralmente é usado nos romances, né, nas novels deles. No entanto, é uma leitura densa demais para um público adolescente, galera que está começando a ler, esse tipo de coisa. Então começou a surgir as light novels. São livros que não usam o alfabeto dos kanjis, né? Usam o katakana, o hiragana. Quando essas light novels saíram do Japão, vieram para o Ocidente, elas começaram a ser adaptadas. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós não temos alfabetos diferentes. Mas a questão é,
criar uma leitura que seja leve, que seja dinâmica e que não use palavras difíceis, que não obrigue ninguém a ter que procurar no dicionário. Uma leitura que seja aberta para pessoas que estão começando a ler, que estão querendo iniciar, né, no mundo da literatura. Muita gente acaba tendo contato com livros bem tarde, né? Não é todo mundo que começa a ler desde criança. E as light novels ajudam muito nisso. Elas fazem uma pequena mistura de livros e quadrinhos, onde o foco acaba sendo os diálogos, né? A interação dos personagens. Você não tem aquelas descrições longas, parágrafos grandes, e foca mesmo nos personagens interagindo entre si. A história é contada através disso, assim como a gente vê nos quadrinhos, já que os quadrinhos têm o auxílio visual, a base narrativa é muito nos diálogos, né? E as light novels fazem mais ou menos a mesma coisa sem o visual. Light novels costumam ter até 10 ilustrações por livro, não mais do que isso, né? Mas não é regra. E são essas poucas ilustrações que vão dar alguma coisa. Elas interagem com o conteúdo, mas o conteúdo não é dependente delas. A light novel, por mais que seja muito focada em diálogos, seja super dinâmica, seja uma leitura bem leve, você vai ter a narrativa como um livro normal e vai ter uma criação de história que pode seguir os mais diversos gêneros. Alguns consideram a light novel como um gênero literário, mas é difícil classificar ela assim. Seria mais um formato, né? Que está ali, é como se fosse uma novela. A gente tem essas classificações, né? Conto, novela, romance, que vem a respeito do tamanho e da complexidade dos livros. E as light novels se encaixariam nesse meio termo que são as novelas, né? A gente poderia dizer que são novelas leves e ilustradas. Eu sou um dos primeiros autores desse formato aqui no Brasil. Publiquei a primeira edição física de uma light novel minha em 2018. E ela foi A Crônica de Ista, né? Hoje ela já tem 2 volumes, um publicado na metade do ano passado, e o terceiro já está em andamento para ser publicado no ano que vem. Né? Eu vou falar um pouco do meu trabalho daqui a pouco, né? Falar sobre todas as light novels que eu já escrevi, mas antes disso eu quero apresentar um projeto no qual eu fui criador e que está tentando buscar espalhar, né, a palavra das light novels Brasil afora, mostrar para a galera como esses livros de animes são muito legais, muito divertidos. O projeto se chama Light Novel BR, tem o site lightnovelbr.com, e ele junta os projetos, né, as obras de todos os autores independentes desse formato no Brasil. Entrando lá vocês vão ter acesso à biografia dos autores, todas as obras. Algumas obras estão disponíveis na loja da própria site, né? E alguns ficam disponíveis em sites próprios dos autores e coisas do tipo. Então é um site bem legal. Além disso, tem um blog que eu costumo postar coisas sobre música, sobre leitura, um cunho mais pessoal e mais divertido, né? Para interagir com vocês. É bem legal mesmo, vale a pena. Mas, vindo falar do meu trabalho, como eu disse, eu sou autor de A Crônica de Ista. Ele já é uma light novel com, né, 2 volumes, o terceiro está para sair no ano que vem. E é uma fantasia medieval que se passa 2 milhões de anos no futuro. Nesse universo, as estrelas são seres humanoides que protegem os planetas, são como guardiões celestiais. E na história a gente vai acompanhar o Ista, esse carinha aqui, que ele é uma estrela muito jovem. Ele tem pouco mais de 2 milhões de anos, então é novinho ainda.
Mas ele cresce e ele resolve descer para a Terra para saber como é que os terráqueos estão vivendo, né? 2 milhões de anos no futuro, como que tá as coisas. A humanidade foi influenciada pelos estelares, existem raças mestiças, né, de humanos com as estrelas, e ele vai até lá para entender como tá. Ele nunca comeu, ele nunca dormiu, ele não tem a menor ideia de como funcionam as coisas no meio de um planeta, né? E ele vai ter que descobrir isso. Ele foi criado para ser um guardião, um protetor. E ele vai entender que as coisas não são tão preto no branco assim, que nem todo mundo é bom, nem todo mundo quer proteger os outros como ele foi criado para fazer. E ele vai ter que amadurecer muito nessa jornada, onde ele vai conhecer essa princesa, a princesa Cinder, e ela vai ser bem importante para esse aprendizado dele, para ele entender, né, que as coisas são um pouco mais complicadas. É uma história muito divertida, principalmente com eles dois. Você ri o tempo inteiro. O Ista também com o pai dele. É fantástico. Obviamente, tem ilustrações incríveis, como essa aqui. Você começa vendo o sol e a lua em uma dança de batalha, que vocês entenderão. É muito legal. Todas as ilustrações são bem bacanas, muito bem feitas, né? O livro 2 também vai ter ilustrações bem legais, aqui, como essa daqui. Então é uma história que eu recomendo muito, uma aventura muito divertida, com um romance também bem legal, vale muito a pena conhecer. E minha outra light novel, né, eu falei que eu sou autor de 3, eu publiquei o formato físico dela no final do ano passado. Eu escrevi ela há 3 anos, tinha publicação na internet, mas só fui publicar mesmo o formato físico ano passado, que é O Repetente. Diferente do Ista, essa história ela se passa no Japão e é um drama adolescente. É bem focado no romance, né? Inspirado em filmes que viraram febre, como Your Name e A Voz do Silêncio, que são filmes maravilhosos. Conta a história do Ken, esse carinha aqui. Ele teve a mãe morta num assassinato meio confuso e ele faz uma promessa para ela. Mas essa promessa começa a custar muito caro. Ele começa a se ver cada vez mais isolado, cada vez mais rejeitado pelos outros e vai precisar de muita força dos poucos amigos que ele consegue juntar e desse amor que ele conhece. É a Mina. Ela é uma garota gaga que acaba tendo algo muito em comum com ele e eles vão acabar se apaixonando, e essa história, esse romance, esse amadurecimento dos dois é muito legal, muito divertido de ver. É para rir muito. O Ista e o pai dele têm interações. O Ken e o pai dele têm interações incríveis. Eu falo Ista porque o Ken, uma coisa engraçada é que nessa história o Ista é uma light novel muito famosa e o Ken é fanático com ela. Inclusive a promessa que ele faz para a mãe tem a ver com aquela outra light novel. Não precisa ler ela para entender isso aqui. Tudo que está aqui é muito bem explicado, não é dependente uma da outra, mas é só uma curiosidade, né? É um romance muito divertido e também para chorar bastante. As ilustrações são bem legais também, são bem emocionantes, né? Essa pegada desse drama bem legal. Então eu recomendo muito para quem gosta mesmo de um romance mais interessante, essa história, esse drama adolescente, né? Um romance escolar, vai gostar bastante. E por último, algo que eu tenho aqui foi uma antologia que eu participei. Como eu disse, eu já fui aluno de professores de escrita fantásticos, caras bem renomados. E o Marcelo Spalding, depois que eu fiz o curso dele, a gente criava contos e enviava, né? E ele, vendo o meu trabalho, ele me chamou para participar dessa coletânea de contos, que, por sinal, tem muito a ver com as light novels, já que é uma coletânea de contos apenas de diálogos.
Light novels não são assim, não é... Você tem narrativa, você tem tudo mais, mas esses contos em específicos são apenas diálogos. A interação de personagens o tempo inteiro, você vai acompanhando isso, mas não tem uma narrativa, sabe? Não tem descrições. O autor ele tinha que te contar a história e fazer sentido apenas com diálogos. Eu consegui, né? Consegui fazer uma coisa bem legal. E o interessante é que isso fez uma história muito variada. Você tem ficção científica, fantasia, drama familiar, críticas sociais. Tem muita coisa aqui dentro. É muito legal, tem autores incríveis, roteiristas que já trabalharam até mesmo no Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Globo, anos atrás. Então, assim, tem uma galera de renome enorme nesse livro aqui. Vale muito a pena para quem quer experimentar uma leitura diferente. E assim como as Light Novels, ela também está disponível no site Light Novel BR, no meio dos meus trabalhos. Lá na loja do site vai ter. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse formato, essas histórias incríveis, entrem lá, lightnovelbr.com. É um site bem legal, os autores já estão entrando aos poucos, eu estou conseguindo contato, tá crescendo bastante o projeto, tá ficando bem legal, tá tendo muita coisa lá. Então aproveitem, conheçam, eu garanto que vão se divertir muito. Alô, até a próxima. Olá, tudo bem? Eu me chamo Duane Henrique e eu sou escritor e roteirista e especializado em histórias em quadrinhos. Já tem mais ou menos 3 anos que eu publico pelo meu selo a 9 quadrinhos. Originalmente a gente chamava Quadrinhos Ecléticos, mas a gente fez umas alterações do projeto e agora a gente atende pelo nome de 9 quadrinhos. Pegando uma brincadeira com o fato do quadrinho ser a nona arte, a arte sequencial. Como roteirista, eu escrevo. Essa é a minha função. Eu trabalho muito com a ideia de textos bem minuciosos, mas também não tanto, ao ponto de que o roteiro dá uma margem para o ilustrador, mas sem também travar ele muito, sabe? Eu penso que se o roteiro tiver talvez detalhado demais, você pode até alcançar um nível de fidelidade com a ideia que você queria, mas você também limita muito o trabalho do ilustrador. E eu acredito que se o ilustrador é também uma parte do trabalho, né? Se ele é um artista que está envolvido de alguma forma, por que não deixar ele também se expressar e pensar uma maneira de trabalhar visualmente aquela questão, né? Afinal, se ele é o ilustrador, ele provavelmente entende mais da visualidade que eu. Então, a ideia é sempre dosar o jeito, assim, né? Como fazer o roteiro ficar roteirizado, mas também sem ficar assim, enjaulado, né? Sem travar o ilustrador. Como eu falei, sou roteirista, então eu sempre trabalho com ilustradores diferentes. Eu trabalho com vários ilustradores, com vários estilos diferentes, um monte de gente incrível. E trabalho com pessoas que desenham com estilos bem diferentes, né? Assim, às vezes a pessoa desenha mais para um lado do cartoon, às vezes mais para um lado do mangá, às vezes mais para um quadrinho mais tradicional de super-herói, né? Mas sempre assim, pensando como a questão visual pode ajudar a contar a história, porque eu acho que no fundo tem que ser isso, né? Assim, como que a sua história vai ser melhor contada, ou mais bem contada, na verdade. Então, o ilustrador que mais combina com aquela ideia e também qual história combinaria mais com aquele traço, e pessoas que, como cada pessoa tem seu estilo de trabalho também, tem muito isso, né? Cada ilustrador tem um tipo de trabalho que funciona melhor para ele, um tipo de roteiro que funciona melhor para ele. Então eu também adapto um pouco o meu estilo de escrita. Eu por vezes também escrevo contos. Estou trabalhando agora em uma antologia, né? Um conto meu vai para essa antologia, uma antologia de terror. Mas eu também eu preferi escrever os roteiros, porque por mais que é até um pouco irônico isso, né? Um pouco paradoxal, por mais que como eu disse, eu prefira deixar o lado visual para o ilustrador, eu trabalho melhor com o lado visual do que com o lado narrativo, digamos assim, né? Texto narrativo, texto descritivo, para mim funciona melhor dentro do roteiro. É um pouco até cômico isso, né? Mas o meu estilo de escrita, né? Como eu escrevo.
Eu falei que eu tô trabalhando agora numa antologia de terror, né? Eu gosto muito de terror e eu gosto muito de comédia romântica. São os meus dois extremos. Eu, na verdade, gosto de um pouco de tudo. Tanto que, como eu falei, meu projeto originalmente chamava Quadrinhos Ecléticos. Porque era uma brincadeira com o fato de que eram vários traços, eram estilos diferentes. Então, tinha uma ecleticidade ali no estilo de desenho. Mas, principalmente, porque eu gosto de escrever um pouco de tudo. Então, eu tinha eu tinha história de comédia, tinha história de ação, tinha história de investigação, tinha história de drama, tinha história de terror, tinha história de aventura, tinha romance. Então, é uma grande mistura, uma grande, enfim, grande variedade de estilos aí que compõe um pouco o meu jeito de escrever. E aí, acho que talvez por causa disso, né, porque eu gosto de uma variedade de estilos de narrativa, acaba que quando eu trabalho com um tipo de gênero, vamos dizer, né, por exemplo, o terror, eu gosto de brincar um pouco com o que significa isso. Eu gosto de pegar o gênero comédia e misturar ele um pouco com o drama, né? Eu gosto de pegar muito assim, o que foi estabelecido, vamos dizer assim, né? Existe um jeito certo para se fazer uma história? É claro que não. Cada pessoa faz do jeito que preferir, né? Faz do jeito que o coração diz. Afinal, a arte é a expressão, né? É importante a expressão do artista estar na peça, né? Na obra. Então, tem isso, né? Não existe um jeito certo de fazer. Mas acabam existindo muitas convenções, né? Assim, como deve funcionar uma história de ficção científica, por exemplo. Existem várias que seguem o mesmo modelo. E aí um dia alguém falou, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma história de ficção científica que seja uma história de terror. Até então, várias histórias de ficção científica eram ou drama, ou eram aventura. E aí alguém falou, e se fosse um terror, bem naqueles naipes de histórias de monstro? E funcionou. Né? Existem algumas. Hoje em dia é um gênero, né? Hoje em dia é ótimo. Mas na época era inovador, um dia já foi, né? E eu gosto, eu não vou dizer que eu sou inovador, mas eu gosto muito de fazer isso, de pegar assim, uma coisa que supostamente é de um jeito e falar, mas ela se fosse de outro. Então assim, pegar uma história que seria um clássico de comédia romântica e brincar com isso. Falar, não, na verdade não é bem uma comédia romântica, na verdade é uma comédia de desastre. Fazer assim, sempre fazer uma referência a alguma coisa, ao mesmo tempo também que é uma desconstrução daquela coisa. É um grande trabalho de desconstrução. Essa eu acho que talvez seria a melhor palavra para definir o meu estilo. Assim. Eu não gosto de trabalhar com tantas convenções. Ou pegar elas e achar uma maneira de retrabalhar elas, ou fazendo uma brincadeira com elas, ou só pensando em uma maneira diferente de fazer. Né? Eu nunca vi, por exemplo, uma história de fantasia medieval que não fosse de aventura ou ação. Eu queria ver uma história de terror desse tipo. Eu sei que elas existem, mas elas são uma minoria, né? E eu gostaria de brincar com isso. É muito o que define o meu jeito de escrever. Então, muitas das minhas histórias pegam um gênero e falam, e se fosse diferente? Eu faço muito desse jeito. E como eu disse, como eu sempre trabalho com vários ilustradores diferentes, eu acabo mudando um pouco o jeito de escrever dependendo do ilustrador, né? Então, por vezes o texto é um pouco mais detalhado, às vezes eu trabalho planos de cinema para facilitar a visualização, né? Por exemplo, fazer um plano de detalhe aqui, ou fazer um close-up, ou uma panorâmica, enfim. Usar esses termos maiores quando eu sei que o ilustrador conhece eles. Quando eu sei que ele não conhece, não tem por que gastar esse tempo, assim, porque não só descrever de uma outra forma, né? Então, é muito meu estilo, assim. Eu geralmente penso a história já para aquele ilustrador. E é curioso, né, assim, eu sou focado em escrever, mas eu também, por vezes, tenho ultimamente desenhado bastante também. Tenho focado em fazer isso. É porque a questão, assim, eu não vou dizer que eu sou um ilustrador exímio, muito longe de ser o caso. Meus parceiros de trabalho são muito mais que eu. Mas eu também brinco um pouquinho, né? Assim, eu só, digamos que eu prefiro a parte da escrita do que a parte do desenho. Mas se precisar eu faço também, né? Assim, muitos dos meus quadrinhos eu que fiz a capa, eu que fiz o letramento, né? Eu que fiz a balonagem. Eu gostaria de dizer que eu sou só o roteirista, na verdade, porque essa é a parte que eu mais gosto. Mas por vezes a gente acaba tendo que fazer outras coisas, né? Eu já colori alguns quadrinhos também, já
Enfim, já fiz algumas coisas desse tipo. Por vezes também eu já fotografei, né? Já fui modelo, eu fiz algumas fotonovelas, né? Quadrinhos feitos com fotos. Eu já atuei em uma delas, já dirigi a fotonovela também. É uma brincadeira, é divertido, né? Assim, eu gosto de todas as funções, mas acaba que a que eu me identifico mais é o roteiro, então eu prefiro focar nela. Mas claro que se for preciso, né? Eu faço o que for necessário para que o quadrinho exista, porque no final é isso que eu quero, né? Eu quero que a obra seja lançada. E aí algumas coisas que eu já publiquei, né? Por exemplo, o Almanaque Eclético, que é um compilado de várias histórias que eu publiquei durante um ano. Elas foram todas publicadas separadamente, né? Aqui tem a capa de cada uma individualmente, acho que deve estar, provavelmente está invertido. Mas aqui são as capas delas individuais, são histórias de romance, suspense, ação, romance, enfim, vários gêneros diferentes, né? E aí é um compiladão de todas elas, são 17 histórias. É um grande almanaque eclético porque é uma compilação dessas histórias dos quadrinhos ecléticos. Foi bem divertido, são mais de 200 páginas de quadrinhos. Essa aqui, por exemplo, é a Caixão Vinil. Ela é uma revista de terror com 5 histórias entre contos e quadrinhos. 4 são histórias minhas, uma foi de um convidado, mas todas elas são referências a clássicos dos anos 80 e 90 do gênero terror. Então, assim, nenhuma delas é uma história, é uma paródia, daria pra dizer isso, mas são todas grandes referências, assim, né? São todas histórias originais, mas com aquela mesma pegada, aquela mesma vibe daqueles clássicos. Seria como uma maneira de assim, modernizar uma história antiga. Assim, se esse mesmo estilo fosse feito hoje, como seria feito? Foi isso que eu pensei para poder escrever isso. E isso também define muito o jeito como eu escrevo, né? Assim, pegar uma coisa que foi feita e desconstruir ela de uma maneira nova e moderna, misturar o antigo com o novo. Essa coisa de misturar pra mim é tudo. Outra coisa que eu tenho publicado ultimamente, essa tá em vigor, é Histórias Contadas em um Banheiro. É uma história de comédia romântica que é uma grande piada com esses clássicos do começo dos anos 2000 também, de tipo entrando numa fria, que é sempre uma comédia do desastre, essa brincadeira toda. Isso está publicado pela internet atualmente. E também pela internet estão Animais Fofinhos Fazendo Coisas Engraçadas e Boa Noite Grupo, que são 2 séries de ilustrações minhas e textos meus. Uma, Animais Fofinhos Fazendo Coisas Engraçadas, são desenhos no Paint com mouse de animais com textos depressivos, sabe, uma coisa super tosca e irônica, assim. E o Boa Noite Grupo são imagens de bom dia, sabe, de bom dia de grupo que seu tio manda no grupo da família. Só que na verdade não são uma imagem de bom dia, são de boa noite, porque elas são malvadas, são do mal, agressivas. Sobre essa brincadeira, assim. E o Terrence Williams, que esse é um quadrinho que foi publicado todo na internet, mas que agora está entrando na campanha para financiar a versão impressa. É um quadrinho sobre um personagem que não tem forma. Ele foi amaldiçoado a tomar a forma daquilo que ele escuta. Então ele fica mudando de forma o tempo todo. E uma brincadeira com isso, cada capítulo é ilustrado por um ilustrador diferente. Então são 20 capítulos, 20 ilustradores. A cada capítulo que passa, o personagem muda de estilo, muda de traço, e cada um contou de um jeito para fazer essa história do personagem que muda de forma. E pensando nisso, né, assim, o livro vai começar uma campanha no Catarse para poder financiar ele. E a versão impressa vão ter 4 capítulos extras. Então tem coisa boa vindo por aí. E aí a gente tem o site, né? Tá tudo disponível lá para poder ler, exceto os capítulos extras. Na novequadrinhos.com dá para poder ler tudo por lá. E a internet tem sido uma ferramenta muito importante para nós, autores independentes, né? Então eu tenho feito muito uso das redes sociais, tenho publicado muitas coisas diretamente por lá. Eu prefiro, na verdade, publicar direto no site, porque dá pra gente ler as páginas com mais formato de página mesmo, né? Mas as redes sociais são úteis para isso. Isso é um bastidor, assim. Eu não gostaria de usar elas, mas eu preciso. E até porque, assim, o meu mestrado, eu fiz um mestrado e eu estudei justamente o mercado de histórias em quadrinhos brasileiros e como a internet tem sido usada para isso. E, assim, tamanha a minha vontade de entender como isso funciona e a minha dificuldade, né? Assim, eu até hoje luto muito para compreender isso. Então, fazer lives tem sido uma coisa muito, muito útil, assim. Tem sido uma experiência muito, muito divertida de mostrar meu quadrinho para as pessoas ao mesmo tempo que eu tenho divulgado as minhas redes. Então, assim, quadrinho é leitura, mas por que não fazer contato também, né? Conversar com as pessoas enquanto você lê os quadrinhos. E aí, se você interessar em conhecer mais, né, não se esqueça de olhar na Nove Quadrinhos, isso no Instagram, no Facebook e também no Twitter, e também novequadrinhos.com para poder ler os quadrinhos. Praticamente todas as histórias estão disponíveis por lá, exceto as que são
especiais no impresso. Como o quadrinho do Terence Williams que está agora na campanha, né? Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. E se vocês quiserem conhecer mais os quadrinhos, não se esqueça de entrar no site para poder ler. E nas redes sociais para conhecer as novidades que vem por aí. Muito obrigado. Até mais. Fala galerinha, lojinha Persona 8 na área. Você pensa, a gente cria. Vamos mostrar aqui algumas ideias, alguns produtos, tá bom? Temos algumas coisas para entrega, mas produzimos qualquer tema, qualquer ideia do seu jeito. Então vamos começar aqui pela galera que gosta de Star Trek. Inclusive a galera da Convifique em Casa faz parte de um fã-clube. Temos aqui chaveiros, chaveirinhos anti-estresse. Olha que bacana. Opa, tem um fugindo. Pra galera de animes, temos aqui personagens plushes. São almofadinhas no formato de personagem. Temos o Midoriya, temos aqui o Bakugou, temos aqui o meu preferido, o All Might. Temos relógio de parede, placas decorativas, temos canecas. Olha só o brilho, galera. Temos aqui mousepads redondos, temos quadrados, retangulares também. Para a galera de Harry Potter, temos opções de mousepad, placas decorativas. Temos aqui também chaveiros. Olha o Twice aparecendo aqui. Temos K-pop, temos chaveiros criativos e divertidos. Star Wars, desculpe. Para aquele paizão, não pode deixar de fora, hein, galera. Temos opções de chaveiro, canecas, almofadas. Olha quem tá dando as caras aqui, gente. Chaveirinho personagem da Nezuko. Olha que linda. Temos chaveirinhos em MDF também. Mais mousepads, Kimetsu no Yaiba. Olha que bacana, gente. Olha só essas cores. Passando um pouquinho para o lado aqui, nós temos o Levi. Chaveirinho da tropa de exploração. Para a galera que gosta de Dragon Ball, temos várias opções de chaveiros. Temos mousepads. Esse é um dos meus preferidos, galera. Mais mousepads aqui. Olha aí, Hunter x Hunter dando as caras. Tokyo Ghoul. Temos plaquinhas decorativas menores também, tá, gente? E seguem todas com fita dupla face para colocar na porta, na parede, na cabeceira da cama. Chaveirinhos. Olha aí. Olha o Spider dando as caras. Temos aqui placas decorativas. Olha esse tema do Invencível Homem de Ferro. Muito bacana. Para a galera da DC também, nós temos placas decorativas. Temos mousepads. Temos chaveiros. Muito bacana, viu, galera? E podemos deixar, né? Olha o super em cima também. Plaquinhas divertidas. Então, galera, vamos falar do que interessa. Nós temos aqui nossos QR Codes para a nossa página do Facebook. É só dar o zoom e acessar. Temos aqui para o nosso WhatsApp contato direto com a gente. E temos nossa página no Instagram, tá ok? É só visualizar o QR Code. Segue a gente lá, tá bom? Ajuda bastante. E vamos falar de preço, vamos falar de promoção. São valores, tá bom? Referentes a Convifique em Casa. São todos valores promocionais. Canecas, pedindo através do Convifique em Casa. Elas vão sair para vocês a R$ 21,00 cada. Relógios de parede, R$ 20,00. Placas decorativas tamanho 20 por 28. Elas saem geralmente a R$ 16,00. Pedindo pelo Convifique em Casa vai sair para você a R$ 12,00 cada. Tá, ok? Não só os temas que aparecem aqui. Qualquer ideia que você tiver, a gente produz. Sejam de animes, de desenhos, de filmes, sejam fotos, frases, produzimos tudo, tá? Mousepads, pedindo pelo Convifique em Casa, R$ 10,00 apenas. Vamos lá. Personagens, os plushes, vão sair também a R$ 10,00. Esse tamanho aqui, tamanho 20 centímetros. Chaveirinhos personagens, chaveirinhos em acrílico ou em MDF, preço especial, R$ 5,00 cada, tá bom? E aí a gente pode conversar também, pedindo em maior quantidade, preços melhores. Quanto, aqui ó, então voltando, vamos lá gente, olha esse brilho, mousepad, R$ 10,00.
Chaveirinho anti-estresse, chaveirinho MDF, chaveirinho acrílico, preço especial, R$ 5. Galera, não deixe passar, tá muito bacana. Fique de olho aí na Convific, nas próximas lojinhas, em todo o conteúdo, tá muito legal. Agradecemos todo mundo. Segue a gente, vamos deixar alguns dados na descrição, tá bom? Boa tarde, galera. Eu sou o Diogo, também conhecido como Diogo Caverna. Faço parte do projeto Tabuleiro Acessível, no qual nós estamos aqui no Instagram. Sou pesquisador de jogos, né, da utilização de jogos de interpretação, os RPGs, dentro da educação. Dei aula durante alguns anos, durante 6 anos, e desses 6 anos, quase 4 anos foram pesquisando sobre a utilização do RPG em sala de aula, e eu tive a felicidade de ter uma turma que tinham vários aprendizes com várias deficiências. E isso me aproximou desse público e fez com que eu acabasse conhecendo esse projeto lindo e maravilhoso que é o Tabuleiro Acessível, que eu vou falar um pouco sobre ele aqui. Me auxiliando aqui em cima está a Sabrina Rocha. Ela é pesquisadora em gestão social, educação e desenvolvimento local, é assessora em inclusão e intérprete de Libras, além de artista plástico. E nos auxilia bastante aqui no Tabuleiro Acessível. É uma amiga nossa, né? Parceirona nossa. Então, muito obrigado, Sabrina. É Tabuleiro Acessível, que tinha iniciado em 2017, na primeira oficina. E eu conversei em dezembro. Aí eu conversei com o Rafael, expliquei para ele qual que era a minha proposta e tudo mais. E ele, na época, o Tabuleiro Acessível, ele utilizava somente jogos de tabuleiro, chamados jogos de tabuleiro, modernos, né, com um público surdo. Por quê? O Rafael é intérprete de Libras, é psicólogo e intérprete de Libras. E também jogador de jogos de tabuleiro. E ele percebeu o que todo mundo sabe, todo mundo já percebeu, só que a galera não faz muita coisa, não. É que o que é o quê? Esses jogos de tabuleiro, jogos de RPG que seja, eles não têm... como é que fala? Eles não são acessíveis. Então, tipo, jogos de tabuleiro, eles utilizam muito recursos visuais. Você é cego, você não pode jogar. Tem muita questão ali de som. Tem jogos que você tem que bater na mesa, você tem que soltar um grito, por exemplo. Se você é surdo, você não escuta. Então você tem que adaptar isso. Porque todo mundo tem que jogar. Por que uma pessoa não pode jogar? Ah, porque ela tem uma deficiência. Então, vamos pensar nessa pessoa também. Ela também é uma pessoa. E é interessante falar sobre isso. É a questão do termo utilizado para se designar como pessoas com deficiência. Há alguns anos atrás, o termo era portador de necessidades especiais, né, o tal do PNL, que é um termo horroroso. Aí veio outros termos, cada termo carregado, né, os termos eles vinham com uma carga de preconceito. O termo atual é pessoa com deficiência, PCD. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, ele é uma pessoa. Pessoa. Com deficiência é uma característica dessa pessoa. Então, não é uma pessoa cega. Ela é uma pessoa, igual a mim, igual a você, igual a todo mundo, com uma característica, que é cega. Ponto. Ah, mas é difícil de conviver com essa pessoa. Bem, já tentou? Eu pensei, vai ser difícil dar aula para cego. Já tinha dado aula para cego quando eu pensei isso? Não. Deve ser, mas vamos lá. Vamos ver como é que é. Meu vídeo tem a sua particularidade? Claro que tem. Não é uma aula que eu vou ficar escrevendo no quadro, por exemplo, não adianta. Mas é uma aula que você tem que se dedicar, né? Que você
que é possível, não é uma aula impossível. Né? É complicado, tem suas dificuldades, assim como qualquer aula. Então, a única coisa que importa ali é a sua dedicação, sua vontade de aprender e de estar presente ali. Então, eu fui e me dediquei a isso. E o Rafael, com o projeto Tabuleiro Acessível, também se dedicou. Né? Acabei também, pouco tempo depois, conhecendo a Sabrina, conheci outras pessoas, como o David, que fez parte do projeto, e várias outras pessoas. O projeto, em 2018, já era parte do projeto, e o projeto foi crescendo. Nós não tínhamos oficinas gigantes, não. Mas tínhamos oficinas interessantes, com um público bacana. E o importante é isso, é melhor você fazer algo com qualidade para poucas pessoas do que você abraçar o mundo e não ter qualidade. Então, assim, teria um projeto de, sei lá, duraria 2 anos, 1 ano que fosse, atendendo a todo mundo, mas sem qualidade, e morreria. Então, nós estamos crescendo aos poucos para quê? Atender cada vez mais, mas mantendo uma qualidade, né? Um nível de qualidade que só aumenta. Isso é importante. Então, em 2018, nós nos estruturamos, criamos algumas adaptações, participamos de vários eventos, tivemos uma parceria muito boa com o Museu das Minas e do Metal Gerdau, aqui de Belo Horizonte, né, o MM Gerdau, que foi uma parceria muito importante, né, e hoje fomos caminhando nessas parcerias. Em 2019, né, ano passado, aí foi um ano bacana, participamos de muitos eventos, claro que, como eu disse, né, dentro do que nós conseguíamos, né, não fomos dando um passo maior que a perna, pelo menos não no começo do ano, no final do ano cometemos um erro. Mas participamos de eventos como, por exemplo, o TDC, que é um evento de desenvolvedores, né, na área tecnológica, e foi um evento muito legal. Nós partimos uma área só falando de acessibilidade e levar jogos analógicos para um evento de tecnologia foi algo que eles não esperavam e eles gostaram muito. Né? Criamos muitos contatos ali, foi algo muito bacana. Tanto fomos convidados para o TDC desse ano, né, de 2020, que foi adiado por causa da pandemia. Né? Participamos de um outro evento de tecnologia, que foi o X-Tech, só que ele era um evento focado no público feminino, falando sobre desenvolvedoras mulheres, né? Já que o mercado é tão exclusivamente masculino, que é uma besteira danada. E participamos do Nerd Experience, que é um evento já focado mesmo em RPG e jogos de tabuleiro. Tem um erro aqui. E participamos uma parceria com o IFMG, né, de Itabirito, que é o Instituto Federal de Minas Gerais. Também foi um evento na área, né, de jogos, bem legal. E também conseguimos várias parcerias graças a esses eventos. Então, a primeira parceria nossa, a primeira editora, vamos colocar assim, né, que aceitou, né, que eu conversei com o proprietário, né, com o dono, e ele comprou a ideia e falou, não, vou ajudar, vou entrar nessa. Foi a editora New Order, é uma editora brasileira, ela faz tradução de jogos de RPG. Então, um dos jogos dela é esse daqui, essa coisa linda, que é o Shadowrun. E essa editora, né, New Order, está trazendo esse ano, né, já fechou a pré-venda do RPG Alien, baseado na franquia de filmes. Muito, muito, muito bom. Uma outra editora que nos ajudou também, que nos enviou... a New Order nos enviou vários livros também. O Shadowrun, só esse que eu mostrei agora, é só um dos exemplos, né? Foram bastante livros. Uma outra editora que nos deu um apoio também foi a Retropunk, que nos enviou esse livrinho aqui. Vou tirar a mão do nome dele, né? Que é o Savage World, que é um RPG genérico, né? Você pode jogar o que você quiser dentro do jogo. Ele tem regras para isso.
que é muito bacana. E alguns movimentos nos apoiaram, como o OD Latinoamérica, né, que é um evento, que é um grupo de jogadores da América Latina que jogam um sistema de jogo de RPG que é o Mundo das Trevas. E aí, nesse grupo, conheci algumas pessoas que deram alguns presentinhos, né, como esse kit de dados específico para o jogo Vampiro, que é baratinho, custa só $20. $20. E eu ganhei isso, né? Ainda bem, porque comprar ia ser difícil. E conhecemos várias pessoas, várias editoras, né? E estamos tentando, né, cada vez mais conhecer mais esse pessoal para poder levar os jogos a todo mundo, né? Sem essa restrição de quem pode, e sem isso. E veio 2020, em janeiro de 2020, o Tabuleiro Acessível fez um evento para celebrar o aniversário de 2 anos, que foi lá no MM Gerdau, aqui em BH, e nós conseguimos uma mesa de RPG com 3 jogadores cegos, 2 jogadoras videntes, né, que enxergam, e eu narrando a mesa. Foi um jogo de RPG mais futurista, né, que é o Starfinder. E aqui tem uma das planilhas que eu adaptei para o Braille. Não sei se vai dar para ver direito. Essas bolinhas que estão em branco no corpo desse personagem são as marcas do Braille. Oi? Coloca na horizontal. Mas na horizontal tá... Que aí você consegue ver Chega mais perto. Já dá para ver melhor. né? Aí, ó. E aí foi uma mesa que foi muito bacana, não só pelo fato de termos jogadores cegos, não. Porque a carga que eles levaram de questionamento foi muito grande. Eles perguntaram como que era feito, por que era feito assim, por que não utilizávamos tal recurso, e qual que era a dificuldade de acessar os recursos. Um dos questionamentos foi sobre por que eu usava a reglete e não a máquina. Aí eu fui falar, porque eu tenho a reglete, a máquina é muito cara. Mas tem lugar para usar a máquina de graça. Tem. Mas tem que ter uma justificativa. Quando eu tentei, eu não consegui, porque eu não sou cego, né? E aí veio uma burocracia muito grande. Nos falaram sobre impressora em braille, que eu sabia que existia, né, mas a que eu conhecia era uma antiga, que imprimia só de um lado da folha. E lá eu sabia que imprime dos 2 lados. Então eu falei, cara, olha como é que a tecnologia está, o ponto que ela está, e mesmo nós, enquanto pesquisadores, que estamos aí buscando soluções para essa área, nós acabamos nos perdendo, né? Então, assim, eles trouxeram uma carga de conhecimento muito boa. Então, isso foi bom para nós nos reorganizarmos, pensarmos em novas estratégias e fomos trabalhando em cima disso. Como esse ano, tinha muita coisa planejada para esse ano, como veio a pandemia, né, vários projetos tiveram que ser adiados e não está acabando, vamos só adiando, né, infelizmente. Mas nós tentamos, no começo do ano, uma mesa de RPG online com 2 jogadores cegos. E foi muito bacana. Deu para jogar, foi bom que eu treinei, né, a principal estratégia para se conversar com o público cego, que é a audiodescrição, que não é você narrar o que está acontecendo, é saber passar para a pessoa cega o que está acontecendo ali, mas através de outros sentidos. E pior um pouquinho mais, porque já que é um jogo de RPG, ele está interpretando um personagem vidente que enxerga, então eu tenho que falar, o seu personagem está vendo, e aí sim eu vou utilizar os outros recursos. Então, às vezes, tinha aquela dificuldade.
Ele está vendo uma pessoa de blusa azul. Legal. Se a pessoa nasceu cega, ele não sabe o que é a cor azul. Ele nunca viu. Então, eu tenho que passar para ele o que aquela blusa transmite, de alguma forma, o que aquilo ali significa. Né? Então, indo atrás de estudos que eu já tinha feito sobre comércio, né, sobre varejo, fui atrás da chamada PNL, que é a programação neurolinguística, que vai falar da importância das cores nos processos de decisão. Então, eles falam, por exemplo, que o azul transmite confiança, algo nessa área. Então, a gente vai passar isso. Ó, ele está com a camisa azul, né, transmite um pouco ali de seriedade, de confiança na fala dele e tudo mais, para aproximar o que está acontecendo ali. Já que o jogo é extremamente visual, então tem que trabalhar dessa forma. Então, assim, nós estamos trabalhando isso. Esse é o foco do nosso trabalho, né? E a gente não pode parar. Tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre nos atualizando, porque tudo evolui, né? No caso da Libras, por exemplo, né? Para quem não sabe, tem gente que não sabe, mas Libras é uma língua, não é linguagem, é uma língua com estrutura gramatical, com forma de se escrever, de se interpretar. Então não é uma simples, é só fazer sinal. Não, não é isso não. É uma língua estruturada. E ela evolui, assim como qualquer língua. O português brasileiro, no Brasil, ele evoluiu, teve aquela reforma gramatical e ortográfica. Na Libras também acontece isso. Então nós temos que estar atentos a isso. Né? Temos que ficar sempre atentos ao que está acontecendo nas comunidades, nos grupos, do pessoal, na questão do Braille. O Braille tem uma certa facilidade, porque o Braille, os sinais, né, os signos do Braille, eles são universais. Então, a forma de fazer o A aqui no Brasil é a mesma forma no Japão. Já a Libras não, a Libras ela é brasileira. Libras, né, língua brasileira de sinais. Se você vai para os Estados Unidos, já tem um outro sistema de língua, outros sinais, né, muda muita coisa. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. No Braille é um pouquinho assim, mais simples por isso, mas não quer dizer que seja simples também para qualquer um, não. Um outro detalhe sobre o Braille. Eu, Diogo, estudo Braille, escrevo em Braille, já deve ter quase 2 anos. E eu não sei ler em Braille com o tato. Por quê? Porque eu posso trapacear, eu posso pegar a folha aqui, tombar ela e ler as bolinhas, porque eu vejo as bolinhas. Então, por não ser cego, não quer dizer que meu tato seja ruim, não. É que eu não treino ele o suficiente para poder saber exatamente o que cada linha está falando, os espaçamentos. Eu não treino isso porque eu tenho outro recurso, que é a visão. Então, quando eu faço uma adaptação para o Braille, uma planilha em Braille, eu faço ela toda, né, e depois eu vou lá e confiro ela umas 2 vezes, porque um erro que tiver nela ali, o menor que seja, é um trabalho inteiro perdido. Para quem é cego, não consegue, não tem outro recurso a não ser o tato para poder ler aquela planilha, para ele, aquilo ali é um desrespeito. Ele pode até não falar, mas a expressão dele é aquela, tipo assim, me sacaneou. Então, é a mesma coisa de nós, videntes, estarmos lendo um livro e acharmos um erro lá. A gente fica revoltadinho, né? Então, é a mesma coisa. Então, é todo um cuidado que tem que ser feito, tem que ser dado a isso, não é só pegar e fazer de qualquer jeito, não. Só para mostrar também, nessa aqui é a planilha do Alien RPG, já em Braille. Dá para ver aí? A planilha preta tem as bolinhas brancas aí, cadê? Aqui não tem muito não, porque essa... Coloca de lado, Diogo. De lado. Sim? É. Esse papel não é o papel de impressão de Braille.
Não dá para ver muito bem, não. É que tem um outro detalhe também. A primeira planilha que eu mostrei, eu imprimi num papel mais grosso, mas não é o papel próprio para o Braille. Essa planilha do Alan que eu mostrei, eu imprimi no papel A4, uma folha comum, que também não é próprio para o Braille. Por quê? O papel da primeira ele é muito duro. Então, na hora de fazer a marcação, você tem que forçar demais a mão. E esse outro, o papel é muito mole. Na hora de fazer a marcação, você pode furar o papel. Então, eles têm um papel específico, que são 40 quilos. 40 quilos. É isso mesmo, né? E ele é o papel para isso. Ele é para o Braille, então ele é um pouquinho mais caro? Tudo envolve acessibilidade. Infelizmente, é mais caro. Então, por exemplo, uma reglete, que é isso aqui, basicamente é uma prancheta de madeira, igual qualquer uma que você compra em qualquer lugar, só tem uns furinhos a mais, com uma regrinha de alumínio. Custa R$ 120. Para mim, que sou vidente. Em lojas especializadas, tipo lá do Instituto São Rafael aqui em Belo Horizonte, para quem é cego, ela é mais barata, se eu não me engano, é R$ 80. Mas mesmo assim, não é um produto barato. É muito caro. Um dado de RPG, vou mostrar um grande aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um D20. Ele é um dado de 20 faces. É usado para jogar RPG. O cego, por ter o tato treinado, um dado convencional, tipo esse daqui, ele consegue, com o tato, sentir a numeração. Porque tem espaçamento, dá para poder sentir direitinho. Ela tem uma profundidade boa. Agora, um dado como esse, que é o dado de 6 lados também, ele não sente. Primeiro, porque é um número, o desenho do número. E segundo, que o baixo relevo dele é alto. Então ele não consegue sentir direito. E esse dado aqui, que cada espaço é menor ainda, é mais difícil ainda de sentir a altura dele. Então, um dado comum, tipo esse, é R$4,50, R$5. Lógico que vai achar dados especiais mais caros, né? R$10. Um dado em braille, que é grandão, mais ou menos desse tamanho, ele tem um custo de aproximadamente R$60 para mais. Então, só pela adaptação ele fica muito caro. É muito legal? É muito legal. Mas é muito caro. E algumas pessoas, né, algumas comunidades no exterior, né, eu vi isso em algumas comunidades dos Estados Unidos, eles não gostam de dados em braille. E aí acabou que em uma conversa em um grupo, com o grupo R, um grupo que chama NPCs o grupo. E eu conversei com o Lucas, que é do RD para Todos. E o Lucas ele também trabalha com essa questão de jogos e acessibilidade. E conversando com ele e com uma programadora, que é a Camila Camata, veio aquela pergunta, né? Existe algum software que facilita a rolagem de dados, por exemplo? E até aquele momento eu não conhecia. E os que tem, realmente, eles não são focados no público cego. Então, nós fomos lá, conversamos, demos ideia e a Camila, como desenvolvedora, desenvolveu um software, né, um programa para Android, infelizmente só tem para Android, que se chama Dados que Falam. É um programa, um aplicativo gratuito, você baixa na Apple Store, na Play Store, perdão, de graça, e é um aplicativo muito simples e muito legal. Então, uma conversa à toa, assim, num grupo de WhatsApp, trivial, nós tivemos uma ideia de um produto que foi atualizado, ele foi lançado só em português, foi atualizado, já tem ele em espanhol e em inglês, já existem planos de melhoria para esse software, então, assim, é muito bacana que ter pessoas envolvidas e querendo fazer com que as coisas aconteçam e melhorem. Então, acho que o foco nosso
do projeto é esse, né? Trazer socialização, inclusão, trabalhar com essas pessoas, né? Não excluir ninguém, né? Colocar todo mundo para participar, para jogar, para se divertir, né? Para rir um pouco, né? Porque a vida não está muito fácil nesse mundo. E a ideia é sempre essa, né? E é mais ou menos isso. Um pouquinho de mim, enquanto pesquisador e narrador de RPG, e um pouquinho do projeto Tabuleiro Acessível, que busca aí cada dia mais trabalhar essa inclusão, essa socialização entre todo mundo, com o lema, né, que todos podem e devem jogar. Olá galera, eu me chamo Diogo. E eu sou a Jo. Somos os criadores da página DD Toys. Estamos aqui na 6ª Convefic para falar um pouco sobre action figures e coleções. Vem com a gente! Action figures são bonecos articulados que possibilitam movimentar bastante e podendo escolher a melhor pose para expor a figura que representa seu personagem favorito. O termo action figure ou figura de ação foi usado primeiramente pela Hasbro em 1964, ao introduzir sua linha G.I. Joe, ou Comandos em Ação no Brasil. Eram bonecos com tema militar, nos quais era possível trocar armas, roupa ou acessórios. Inicialmente, os G.I. Joes eram uma linha na escala 1/6, ou seja, cerca de 30 centímetros. Mas em 1982, os personagens diminuíram de tamanho, passando para a escala 1/18, algo em torno de 10 centímetros. E passaram até as roupas diretamente esculpidas e pintadas no corpo, em vez de serem removíveis e feitas em tecido. Para você entender um pouco sobre escala, vamos pegar como exemplo o Goku, que mediria cerca de 1,75 m. Você dividindo ele por 6, você teria uma figura de 29 centímetros, ou seja, na escala 1/6. Se você dividir 1,75 por 12,
você teria algo em torno de 15 centímetros, ou seja, na escala 1/12. Geralmente toda a minha coleção é baseada em 1/12. Vamos te mostrar as diferenças entre action figures e figures. Como dito anteriormente, eles possuem articulações que possibilitam mudar as poses da figura. Possuem peças extras, como cabeças, mãos e outros acessórios para você expor a figura a seu gosto. Não possuem articulações, são fixas e em vários tamanhos, e são bem fiéis em detalhes. São semelhantes às estátuas, mas com um tamanho reduzido, menos detalhes e com um valor aquisitivo normalmente muito menor. São figuras que você mesmo monta, peça por peça. Geralmente, ele vem todo desmontado e preso em uma grade, na qual você destaca e segue o manual para a montagem. Parece difícil, mas não é, e além de ser bastante satisfatório o resultado final. Há pessoas que digam que é uma terapia. Quer iniciar uma coleção? Vamos te dar algumas dicas. Colecione para se divertir, não leve a coisa muito a sério. Tenha sempre em mente que colecionar deve te fazer bem. Se está causando transtornos, pare. Recomendamos que não saia comprando itens colecionáveis sem entender um pouco sobre o assunto antes. Pesquise bastante, procure comunidades de colecionadores,
amigos ou conhecidos que já colecionam. Saiba quem são os fabricantes e quem são os distribuidores. Procure o máximo de informação possível. Saber o que você está comprando é fundamental para quem está começando. Estamos focando nos action figures, mas existem vários tipos de coleção, como bottoms, canecas, pelúcias, carrinhos, chaveiros e brindes de fast food. Independente da ramificação, toda escolha merece respeito. Um ponto importante: quanto eu posso gastar com a minha coleção? Pense em uma forma que não vá prejudicar o seu financeiro. Você não vai deixar de pagar uma conta de água ou de luz para comprar aquela figura que você deseja. Se deixar de ser um hobby para se tornar um vício, isso pode ser prejudicial à sua saúde e sua carteira. Pesquise bastante sobre os preços antes de sair comprando. Cuidado com valores muito abaixo do mercado. Você pode acabar comprando gato por lebre. Pois existem muitas figuras não licenciadas com qualidade bem inferior às originais. Por isso é muito importante pesquisar bastante antes de comprar. O importante é saber que se você vai comprar um alternativo, que seja por escolha e não porque você foi ludibriado. Não apoiamos a pirataria, mas compreendemos muito bem a situação financeira de cada um. Mas também desconfie de valores muito altos, pois existem oportunistas nesse meio que superfaturam para obter lucro acima do comum.
Toy Art. Toy art ou brinquedo de arte são brinquedos feitos para não brincar, dirigido para pessoas com idade acima de 14 anos, especialmente adultos, e com o intuito de colecionismo ou decoração. Brinquedos comuns costumam ser produzidos aos milhões, e suas séries são constantemente relançadas devido ao sucesso. Um toy art sempre terá tiragem limitada, numerada ou assinada. E aí, colecionar se resume a isso? Não. Você pode participar de comunidades nas redes sociais. Tire fotos artísticas com temas criativos. Participe de competições de fotografias. Na internet existem vários grupos. Conheça novos amigos e colecionadores. Aprenda e crie cenários e dioramas para a sua coleção. Interaja! Existem diversas possibilidades no mundo do colecionismo à sua espera.
E por hoje é só, mas não se preocupem que semana que vem teremos mais vídeos e mais novidades. No terceiro fim de semana ocorrerá o nosso concurso cosplay e muitas outras surpresas para todos. Lembre-se de compartilhar o vídeo, curtir e dar a sua opinião. O segundo fim de semana da Convifique em Casa fica por aqui, com ansiedade de vê-los outra vez no próximo domingo. Até lá!